Irmãos, que a graça e a paz do Senhor sejam sobre todos, que o Senhor vos abençoe. É um grande privilégio, uma grande alegria reencontrar alguns irmãos, conhecer outros. É um privilégio poder compartilhar da palavra do Senhor. É um privilégio poder passar esses dias de férias com os meus irmãos do presbitério de Indaiatuba, um presbitério que me abençoou demais no meu tempo de seminarista, na minha formação. Um presbitério muito carinhoso, muito cuidadoso. Alguns falam que o presbitério de Indaiatuba, para o seminarista, é um presbitério muito duro. Mas, irmãos, depois que você passa por todo o processo e você é ordenado, você percebe que é um presbitério extremamente zeloso, cuidadoso com a palavra de Deus, cuidadoso com a constituição da igreja, e é um privilégio fazer parte desse presbitério. Eu estou em Anápolis, Goiás, é uma cidade talvez menor do que em Jundiaí, 380 mil habitantes, então eu creio que seja menor. Mas é uma cidade com 3 presbitérios. Nós temos 16 igrejas presbiterianas do Brasil em Anápolis. E nós organizamos agora o Sínodo de Anápolis, somente Anápolis. Goiânia, que está a 40 quilômetros ali de Anápolis, é a capital do estado, e Goiânia tem 56 igrejas presbiterianas do Brasil. Ou seja, irmãos, nós temos muito trabalho aqui no presbitério de Indaiatuba ainda, temos muito trabalho em Jundiaí, há muito espaço, há muita necessidade, então eu queria convocar os irmãos a trabalhar, porque tem muito a fazer. Porém, apesar de toda esse número abençoado de igrejas e de presbitérios lá, eu ainda continuo ligado ao presbitério de Indaiatuba, né? No que eu puder ficar nesse presbitério, eu prefiro vir de Anápolis para a reunião do presbitério aqui, porque eu sei que é um presbitério que tem cuidado da palavra, da doutrina, e isso é bênção. Então, eu falei, estou de férias, eu quero abençoar o presbitério que me abençoou. Então, essa é a 4ª igreja do nosso presbitério que eu tenho passado nesses dias. À noite eu termino com a Morada do Sol, em Indaiatuba, onde eu pastoreei. E amanhã, 5 da manhã, a gente segue para Goiás, segue para Anápolis. Daqui vão dar, acho que 890 quilômetros. Em 11 horas nós chegamos em casa e retomamos as atividades lá. Eu tenho servido em Asas do Socorro, em tempo integral, de segunda a sexta estou em Asas. Eu tenho abençoado a missão com os dons que o Senhor tem nos dado, né? Então, na verdade, o Senhor tem abençoado a missão, porque Ele tem nos capacitado. E ali eu ajudo na escola e na oficina, então é uma missão técnica. Eu sou superintendente de escola e superintendente de oficina. Eu sou piloto e sou mecânico de avião também. Então, é a forma que o Senhor tem nos dado, a oportunidade de compartilhar os dons, de abençoar a missão. E o Senhor também tem nos dado o privilégio de pastorear uma pequena congregação de seminaristas. Então, eu sou professor de seminário de Goiânia e tem sido a minha congregação ali, né? Tem sido uma honra, um privilégio poder influenciar futuros pastores. Então, o Senhor tem nos abençoado demais lá. Então, nós queremos também abençoar os irmãos, glorificar o nome do Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado e a gente queria compartilhar isso com os irmãos. Irmãos, vamos orar mais uma vez, antes de nós abrirmos a palavra do Senhor. Senhor, nós te louvamos por tua bondade, nós te louvamos por tua misericórdia, por tua graça. Nós te louvamos por teu sustento, ó Deus, e se o Senhor tem nos permitido trabalhar na tua obra, isso é glória para o teu nome, isso é graça da parte do Senhor. É o Senhor quem tem sustentado, é o Senhor quem vai à frente, é o Senhor quem tem capacitado, é o Senhor quem tem aberto as portas, é o Senhor quem tem direcionado, é o Senhor quem tem fortalecido. Senhor, é o Senhor quem tem aquecido os nossos corações. Meu Deus, e o que nós queremos é que o Senhor continue a fazer isso para a tua glória. Que o Senhor fale aos corações de cada um dos meus irmãos, que o Senhor aqueça os corações, que o Senhor os sustente e que o Senhor os use nesta cidade, nesse estado e aonde quer que eles andem, que o Senhor use a vida deles para a glória do Senhor e também para a felicidade deles. Eu clamo a Ti, ó Pai, que o Senhor fale conosco, que o Senhor tenha misericórdia do pregador e que o Senhor tenha misericórdia daqueles que ouvem, que o Senhor fale diretamente ao coração, que o Senhor chegue aonde ninguém pode chegar, no mais profundo do nosso ser. Eu clamo a Ti a Tua bênção, e eu oro grato, no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu tinha uma vida muito boa,
Quer dizer, eu tenho uma vida muito boa, minha vida é muito boa, mas aqui aqui em Indaiatuba, pastoreando a Igreja da Morada do Sol, foi um tempo abençoadíssimo. É uma igreja ali com 180 membros, 180, 200 mais ou menos. É uma cidade fantástica, é uma cidade incrível de se morar. Morei em Jundiaí por 8 anos, e em Indaiatuba por 4 anos. E foi um tempo abençoadíssimo. Porém, nós entendemos da parte do Senhor, depois da pandemia, depois que o Senhor moveu ali a nossa família, depois que o Senhor chamou o papai para morar no céu, e aí nós entendemos que o que nós fazíamos era importante, mas eu precisava fazer aquilo que era mais urgente. E aí nós entendemos da parte de Deus que nós deveríamos deixar a vida boa de Indaiatuba, sendo pastor numa das melhores igrejas do presbitério, é assim que eu via e vejo a Morada do Sol, para poder nos dedicar somente à missão. Aí as pessoas falam, mas vocês são doidos? Muitos falaram isso. Vocês são doidos, vocês têm 3 filhos. 3 filhos estão crescendo aí numa cidade boa. Vocês estão a menos de 2 horas de distância da sua família em Santo André. Vocês têm tudo. Está tudo em paz, a vida está boa. Por que vocês se metem nesses enroscos? Eu falei, irmãos, quando o Senhor fala, de fato nós temos que obedecer. Quando nós temos a direção clara do Senhor, nós temos que obedecer. E aí alguns me perguntam, mas pastor, eu queria muito me envolver com missões. Eu queria muito que a minha igreja se envolvesse com missões. Muito que ela se envolvesse com missões. O que eu preciso? O que eu preciso entender? O que eu preciso ensinar? Da onde? Como é que faz isso acontecer? Irmãos, essa resposta ela é extensa. E se você perguntar para cada missionário, cada um vai falar uma coisa. Mas, irmãos, existe algo que é básico para que uma igreja se envolva em missões. Seja as missões de Jundiaí, do estado de São Paulo, ou lá de Anápolis, ou do mundo. Uma coisa é essencial para que o cristão ele entenda o seu chamado e ele perceba que todo cristão é chamado para ser missionário. Eu só fui chamado para ser um pouquinho mais longe que vocês, mas nem tão longe assim. Mas todos que estão aqui são chamados para ser missionário. Mas você só consegue ser missionário se você entender algumas coisas básicas da fé cristã. E para mim, nenhum missionário faz a obra missionária sem entender quem de fato é Jesus Cristo. Sem entender a obra de Cristo. Aí você fala, pastor, isso eu conheço, isso eu sei. Eu sou crente há 30, 40 anos, isso eu sei. Será que nós sabemos? Nós entendemos a profundidade da obra de Cristo, o valor da obra de Cristo e somos apaixonados por essa obra. Muitas vezes, irmãos, nós nos acostumamos com essa vida de Cristo. Nós nos acostumamos com a vida de crente. Nós falamos como crente, andamos como crente, nós nos vestimos como crente. Paz do Senhor, irmãos. Bom dia, que a graça esteja com os irmãos. Nós nos acostumamos, mas de fato, nós entendemos a profundidade, a grandiosidade da pessoa e da obra de Cristo. Será que de fato nós entendemos isso? Me emociona quando eu vejo John Haggai, que ele é o presidente do Instituto Haggai de liderança cristã. Em um dos seus congressos mundiais, em 2010, ele fala sobre a pessoa de Cristo. E ele fala que Cristo ele é incomparável. E ele começa ali fazendo uma breve introdução do seu estudo, do sermão, falando daquilo que a própria palavra fala sobre Cristo. Daquilo que a própria palavra aponta sobre Cristo. E ele começa nos lembrando que Jesus, ele é a coroa do universo. O Senhor Jesus, ele é o cumprimento das profecias, ele é o salvador do mundo. O Senhor Jesus, ela é a vox humani na música. Ele é o padrão de estética em toda a escultura, ele é a mistura mais aprimorada entre luz e sombra na pintura. Jesus, ele é o ápice da realização em qualquer empreendimento. Para o artista, Jesus, ele é o suprassumo da beleza. Para o arquiteto, Jesus se mostra como a pedra fundamental. Para o astrônomo, a estrela da manhã. Para o padeiro, Jesus, ele é o pão da vida. Para o biólogo, Jesus é a própria vida.
Para o construtor, Jesus ele é o alicerce seguro. Para o carpinteiro, Jesus é a porta. Para o médico, Jesus é o médico dos médicos. Para o educador, ele é o grande mestre. Para o engenheiro, ele é o novo e o vivo caminho. Para o geólogo, Jesus é a rocha eterna. Para o escritor, ele é a palavra viva. Para o fazendeiro, Jesus é o semeador e o Senhor da colheita. Para o floricultor, ele é a rosa de Saron. Ele é o lírio do vale. Para o paisagista, Jesus é a videira verdadeira. Para o juiz, ele é o justo juiz de toda a humanidade. Para o jornalista, ele é a boa nova de grande alegria. Para o filósofo, ele é a sabedoria divina. Para o pregador, Jesus é a palavra de Deus. Para o estadista, ele é o desejo de todas as nações. Para o trabalhador, ele é o provedor de descanso. Para o pecador, Jesus se mostra como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para o cristão, ele é o Filho do Deus vivo, o Salvador, Redentor e Senhor. Para o discípulo, Jesus ele é o comandante geral, que dá ordens com clareza incondicional e inconfundível. Jesus Cristo, de fato, é incomparável. Mas, irmãos, apesar de eu achar incrível o que John Haggai fala sobre Cristo, me encanta mais ainda a profundidade que a palavra de Deus traz sobre Cristo. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no prólogo de João, os primeiros 5 versos. E o meu desafio é pregar esse texto em alguns minutos, porque eu poderia passar mais 3 dias falando sobre esses 5 primeiros versos. Dada é a profundidade, a grandiosidade, a forma com que João percebeu a Jesus. E eu gosto de João porque João, ele não fica ali cozinhando galo, ele não fica enrolando, ele é direto e reto na sua apresentação de Jesus. Prevaleceram contra ela. Meus irmãos, João não se apresenta, eu sou João, não se apresenta como o apóstolo Paulo faz muitas vezes, né? Ele se introduz dizendo quem é ele, quem está com ele. João não, João fala, irmãos, vamos entrar direto ao assunto. Eu queria falar para vocês sobre Jesus. E Jesus é isso. E aí depois, se você lê o Evangelho de João, se você lembra do Evangelho de João, ele vai contar tudo aquilo da obra de Cristo. E no final do Evangelho ele vai falar, Jesus era de fato aquilo que eu disse que ele era. Tudo que eu relatei é para que você entendesse de fato quem ele era. E eu gosto de gente direta. Eu gosto de gente direta. Não gosto de perder tempo, irmãos. A obra do Senhor é urgente, a obra missionária é urgente. E se você entender a grandiosidade de Cristo conforme João apresenta, certamente você estará um passo a mais para se engajar na obra missionária. Porque quando você percebe da forma com que João percebeu, não tem como você perder tempo com coisas pequenas deste mundo. João começa dizendo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo aqui em outras traduções está como palavra, que é a palavra logos no grego. E o logos no grego ele era muito conhecido, era muito compreendido. O logos era o primeiro agente, o primeiro motor, a partir dele tudo acontecia, tudo se formava, tudo criava e tudo acontecia. E esse conceito do logos no pensamento grego era muito forte, era muito disseminado. E as pessoas falam, não, então João é um evangelho que de fato ele quer alcançar o grego, quer alcançar o gentil. Não, irmãos, não. Apesar de que o evangelho do Senhor, ele alcança a tudo e a todos. Mas o propósito de João era falar com o próprio povo de Deus. Quando ele fala no princípio, ele não estava interessado em falar de um tempo em que começa. Mas João, ele apontava para o princípio lá de Gênesis. Quando falava que no princípio criou Deus os céus e a terra, João, da mesma forma, ele quer trazer a sua memória para o princípio. E da mesma forma que lá no princípio em Gênesis, tudo foi feito pelo poder da sua palavra. O Senhor disse, faça,
aconteça, separe, se estabeleça, exista, venha à existência, se forme, se crie. No poder da sua palavra, o Senhor cria tudo. E é nesta palavra que João está trazendo para nós a urgência da compreensão de quem é Cristo. No princípio, ele era o Verbo, e o Verbo já estava com Deus, e o Verbo era Deus. Irmãos, sem enrolar, direto e reto, o Verbo encarnado, ele já estava com Deus, ele já existia desde toda a eternidade. E esse Verbo era Deus, mas ele continua trazendo um argumento. Ele fala, ele estava no princípio com Deus, e esse estava, no grego, ele denota uma grande intimidade. Não é apenas alguém que estava ali, passeando ali, estava ali sem querer, mas ele estava totalmente junto. Ele fazia parte do próprio ser divino. E ele fala, ele estava com Deus, ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada que foi feito se fez. Ou seja, o Verbo encarnado, ele estava presente na criação, e sem ele a criação não existiria. Nada do que nós conhecemos, nada do que nós vemos, de fato existiria. Meus irmãos, quem é o único Criador, senão um Deus Criador que fez todas as coisas? Lá em Gênesis. E tudo aquilo que nós vemos, e tocamos, e sentimos, tudo foi criado pelo Senhor. Nada foi por acaso. Nada foi por uma explosão cósmica casual. Mas a palavra de Deus garante que o Senhor fez tudo. E o que João quer dizer é que esse Verbo encarnado, que Jesus, ele estava na criação. E a criação tem a mão do Senhor. A primeira afirmação que João faz, para que você não tenha dúvidas, é que Jesus, ele é o próprio Deus. Meus irmãos, parece uma coisa tão simples. Parece uma coisa super simples. Ah, isso eu sabia. Mas tem gente que não sabe. Em uma das traduções heréticas que nós vemos rodando por aí, diz que Jesus ele é um Deus, um deusinho, um demiurgo. Mas João ele afirma com todas as letras que Jesus ele é Deus. Somente Deus estaria na criação. Somente Deus estaria desde a eternidade, de antes da fundação do mundo. Somente Deus, somente sendo Deus, ele estaria com o próprio Deus. E aí a minha pergunta para você é, o que muda na sua vida você saber que Jesus é Deus? Ah, irmãos, não sei na sua, mas na minha vida muda tudo. Saber que o próprio Deus veio até nós. O próprio Deus nos alcança. O próprio Deus promete andar conosco. Não é essa a promessa de Cristo? O próprio Deus disse, eu estarei convosco. O próprio Deus está a seu favor, está ao seu lado, está dando suporte e apoio. O próprio Deus, o Deus Criador, o Deus do impossível, nada vai contra Ele, nada vai contra a vontade dEle. Às vezes eu fico vendo alguns cristãos preocupados, estão fazendo algo contra mim, estão tramando, na empresa, na escola, não sei o quê. Eu falei, mas meu irmão, você está preocupado com o quê? Você está preocupado com o quê? Irmãos, eu já passei por situações em que tramaram contra mim. Eu falei, não é possível. Sou um cara gente boa, sou um cara tranquilo de lidar. Eu faço churrasco com todo mundo. Como que você vai tramar contra um churrasqueiro? Pois é, mas eu não sei por que tramaram contra mim. E ali eu percebi que através do que fizeram ou tentaram fazer, o Senhor conduziu as nossas vidas. E fomos andar em caminhos que o Senhor queria que nós andássemos. Caminhos que nós só enxergamos quando nós percebemos tudo o que estava acontecendo. Mas foi condução do Senhor. Foi condução do Senhor, o Senhor fechando uma porta e o Senhor abrindo outra. Meus irmãos, eu estou hoje no campo missionário por conta da tragédia de perder o meu pai. Nós éramos muito próximos, eu, meu pai e meus irmãos, nós éramos ali quase que a família Corleone, mas do bem, tá? Família Corleone do bem.
nós éramos a família. Nós cuidávamos da família. Tudo era nosso, tudo era em prol da nossa família. Nós zelávamos um pelo outro. E de repente papai foi morar no céu. Com 63 anos, na pandemia, vítima de Covid. Meus irmãos, se o meu pai estivesse vivo hoje, eu não estaria no campo missionário. Não estaria, certamente. Continuaria talvez em Indaiatuba, pastoreando, feliz da vida ali também. Mas eu não estaria no campo missionário. O Senhor conduziu a vida da minha família, através de uma tragédia. E estamos aonde nós deveríamos estar, estamos bem, estamos felizes, nos sentimos úteis no reino de Deus, fazendo aquilo que nós fazemos. Mas foi através de uma tragédia, o Senhor conduziu a minha vida e conduziu a minha família. E isso é uma bênção, isso é um privilégio, ter a sua vida conduzida pelo Senhor. Se preocupar por quê? Se o Deus do universo, o Deus Todo-Poderoso, caminha contigo todos os dias, e nada e ninguém vai contra a vontade dEle, nada é forte o suficiente, nada pode ir contra o desejo do Senhor ou a permissão do Senhor. Se isso não muda a sua vida, meu irmão, precisa mudar. Você precisa de fato entender que o fato de Jesus ser Deus, isso muda toda a sua vida. Muda toda a sua vida. E isso é só um pequeno exemplo. Por conta do horário, a gente precisa ir avançando aqui no texto. Mas olha só o que mais João fala sobre Jesus. Ele fala que no verso 4, a vida estava nele. A vida estava nele. E aqui o termo grego usado para vida não está se referindo à vida biológica. Apesar de já falar anteriormente que a vida biológica foi criada também pelo Senhor Jesus, pelo próprio Deus encarnado, a vida que João está trazendo é uma vida que vai além da vida biológica. O termo grego aqui é zoé. E zoé é a vida no sentido pleno. É a vida no mais alto conceito. É a vida que te permite ver aquilo que somente aquele que tem a vida em Cristo vê, que é ver a grandeza do Senhor. Não é isso que Paulo fala na carta aos Efésios, que nós estávamos mortos? Aí a pessoa fala, que morto o quê? Eu estou aqui, eu estou vivo. Mas está morto espiritualmente porque você não consegue enxergar Deus da forma com que nós que temos vida em Cristo enxergamos. Você não consegue enxergar a grandeza de Deus. Você não consegue enxergar a glória e a majestade de Deus. Para você, Deus, ele é apenas um Papai Noel que te dá coisas. Para você, Deus é apenas um amuleto da sorte. Mas para nós, o Senhor é a nossa vida. O nosso tempo nós dedicamos ao Senhor, os nossos negócios ao Senhor, o nosso dinheiro ao Senhor, as nossas capacidades são todas do Senhor, nós somos mordomos. É esta vida que nós ganhamos em Cristo, que permite enxergar o Senhor assim. É esta vida que nós ganhamos em Cristo, que permite você levantar a sua mão e dizer, Senhor, eu quero ser servo do Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, eu sou o pecador sim, eu quero viver para a tua glória, porque eu entendi a tua graça, eu entendi a tua salvação. Meus irmãos, somente a vida que o Senhor Jesus pode dar, somente Zoé é capaz de fazer isso um ser humano. Somente Zoé é capaz de fazer isso um ser humano. Bios, a vida biológica, não é capaz de fazer isso. Você tem vida biológica, mas você é morto em Zoé. É isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. E aí João fala, sabe quem pode dar Zoé para você? Jesus. Somente Jesus pode dar Zoé. Meus irmãos, nós queremos o bem da igreja. Você não sabe o quanto que um pastor se preocupa com você. Você não sabe o quanto que um pastor chora por você, pela sua família. Você não sabe o quanto que a gente sofre em ver o seu sofrimento, ou ainda mais, às vezes em perceber você num caminho ruim. Você não sabe o quanto isso nos dói. De fato eu sempre falo, cuide dos seus pastores, porque eles sofrem por vocês. Eles sofrem por vocês. Mas a nossa oração é para que o Senhor traga vida a cada um de vocês. Para que o Senhor traga Zoé para vocês.
para que o Senhor, de fato, Ele traga esse entendimento. Irmão, se existisse uma outra fonte de Zoé, pela preocupação que nós temos com vocês, nós falaríamos. Eu te garanto que nós falaríamos. Nós falaríamos, meus irmãos, a Bíblia diz o seguinte, tem Zoé em Jesus, uma fonte de Zoé, e tem Zoé no mercado da esquina ali, na rua tal, ali perto da Rua do Retiro ali, tem Zoé. E aí você escolhe, você quer comprar Zoé no mercado, você quer comprar Zoé aqui em Jesus, está tudo em paz. Em Jesus aqui é de graça, lá vai pagar uma taxinha, tudo. Irmãos, eu te garanto que nós falaríamos para vocês. Se a Bíblia trouxesse outra fonte de Zoé, nós seríamos os primeiros a declarar, porque o nosso compromisso aqui é com a palavra de Deus. Mas, irmãos, a Bíblia garante que só existe uma única fonte de Zoé. E essa fonte chama-se Jesus. E é justamente por isso que é necessário pregarmos sobre Jesus. É necessário falarmos sobre Jesus. E é extremamente necessário você entender Jesus. Você não pode passar aqui 10, 20, 30 anos numa igreja sem entender quem é Jesus. Sem entender a obra de Cristo. Sem entender a vida em Cristo. Você não pode. Mas eu lembro que na Morada do Sol eu sempre falava para os adolescentes principalmente. Meus irmãos, vocês estão aqui por quê? Pela sua fé ou pela fé dos seus pais? E eles falavam, às vezes meio tímidos, eu estou aqui pela fé dos meus pais. Eu falei, glória a Deus por isso. Glória a Deus porque você reconhece que você ainda não conhece Jesus. Você reconhece que você ainda precisa conhecer mais sobre Jesus. Porque não adianta você vir porque você está acostumado pela fé dos seus pais. Não, porque eu venho de tradição presbiteriana, meu avô é presbiteriano, meu pai era presbiteriano, eu sou presbiteriano. Meus irmãos, a tradição não te apresenta Jesus dessa forma. Mas quando você fala, eu preciso entender quem é Jesus. Senhor, eu quero de fato ter vida. Eu quero enxergar o Senhor na tua grandeza como o Senhor é. Na grandeza que o Senhor tem. Irmãos, só Jesus. Só Jesus faz isso. Por isso que é muito triste. Quando nós vemos púlpitos sendo tomados por coach. Quando nós vemos púlpitos falando da teologia da prosperidade. E não pregam mais Jesus, não falam mais sobre a vida em Jesus. Não pregam mais sobre a salvação e também não pregam mais sobre a condenação. Fica num evangelho raso, água com açúcar. Sabe qual foi a primeira pregação de Jesus? Jesus te ama. Não, é arrependei-vos. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Essa é a pregação do evangelho, essa é a mensagem do evangelho. É falar do amor de Deus, mas também falar da condenação daqueles que estão longe do Senhor. Falar da morte espiritual e da morte eterna, que a morte espiritual leva. Mas falar também da oportunidade de vida. Falar de Zoé, falar de Jesus. Não tem outro caminho. Por isso que é fundamental os púlpitos falarem de Jesus, pregarem sobre Jesus. E você conhecer sobre Jesus. Entender a obra de Jesus. Porque, irmãos, não tem outro caminho para que você tenha a vida plena, que percebe a grandeza de Deus, que se entrega a Deus e que vive para a glória de Deus e que viverá eternamente com o Senhor. Não existe outro caminho. Somente Jesus é a fonte de vida. A vida estava nele. A vida pertence a ele. Zoé pertence a ele. E é justamente esta vida que era a luz dos homens. Nós vivemos uma sociedade tão esquisita, né? Nós vivemos em tempos tão difíceis. Nós vivemos, de fato, numa época de trevas. É como se nós fechássemos aqui as janelas, colocássemos uma lona preta e deixássemos um breu total. E saíssemos para caminhar aqui, cada um caminhando aleatoriamente. Certamente, depois de alguns minutos, muitos estariam machucados, alguns cairiam, seriam pisoteados, se coisas piores não acontecessem. Irmãos, é assim que a sociedade vive. Nessa loucura, nessa insanidade, nessa cegueira. Nessa cegueira. Eles não enxergam uma coisa óbvia, coisa simples, de certo e errado. Eles não enxergam. E de fato, eles não enxergam que a revolta deles é contra o próprio Deus. Eu estava no carro essa semana e eu fui ouvindo na rádio a abertura das Olimpíadas. Aí depois eu vi na internet alguma coisa. Eles
fazendo questão de lembrar do cristianismo, mas lembrar de forma pejorativa, fazendo questão. Eu falei, mas gente, tinha tanta coisa para falar na abertura das Olimpíadas, muita coisa para fazer na abertura das Olimpíadas, tanta coisa do esporte, tanta coisa maravilhosa, tanta coisa para falar de Paris, cidade linda, tanta coisa para falar sobre a França, sobre o seu país, mas não, eles escolhem falar de Cristo, eles escolhem fazer chacota com Cristo. E aí as escolas de carnaval de São Paulo arrastam Cristo e batem em Cristo e sabem isso. E aí eu lembro que na minha igreja o pessoal, mas pastor, você vai falar o quê? Eu vou falar o que Cristo falou, Senhor, tem misericórdia, porque eles não sabem do que fazem. Eles não sabem o que fazem. Eles não perceberam que o problema deles é a cegueira que eles vivem. A cegueira, a morte espiritual. E sem Jesus, irmãos, eles vão continuar na cegueira. E você sabe quem é que fala sobre Jesus? Você sabe quem é que leva Jesus? É a prefeitura, é o governo A, B ou C. Irmãos, governos, eles podem ser instrumentos do Senhor, tanto para abençoar o povo, quanto para chicotear o povo. Mas não é o papel principal de nenhum governo. Não é o papel principal não. Agora, qual que é o governo principal, o papel principal da igreja? Levar Jesus. O papel principal seu como missionário, levar Jesus. É daqui que vem Jesus. A palavra de Jesus vem daqui, vem de nós. Vem do povo de Deus, vem do povo que estuda a palavra de Deus, do povo que se aprofunda, do povo que vai aqui tirar o máximo desses 5 versículos para entender mais a obra de Jesus e falar sobre Jesus. É daqui, irmãos. É da igreja. Nós somos este povo. O povo aí fora são cegos. Eles não enxergam. Eles não enxergam quão longe eles estão do Senhor. E eles não enxergam a morte que estão inseridos, a morte espiritual. Mas nós que temos a vida em Cristo, nós que temos Zoé, nós que temos a luz do Senhor iluminando a nossa mente, o nosso coração e abrindo os nossos olhos, nós somos o povo que leva Jesus. Nós. Você, do seu jeito. Tem um irmão, eu estive na primeira igreja de Jundiaí há 2 semanas atrás, e aí eu perguntei, o irmão Zamboni está vivo ainda? Já era um senhor de idade bem avançada quando eu saí. Ele falou, sim, o seu Zamboni está vivo. Irmão, o seu Zamboni, quando nós chegamos em Jundiaí, há 14 anos atrás, cheguei, a Ana tinha 6 meses, e nós chegamos, fomos ali, nos instalamos. E aí, de repente, no dia 18 de outubro, toca o telefone em casa. Eu falei, nosso telefone, quem será? Nós não conhecemos quase ninguém na cidade ainda. Aí ele falou, oi, aqui é o seu Zamboni, eu poderia falar com a Ana Carolina? Eu falei, como assim, seu Zamboni? Quem que é seu Zamboni? Né? E quer falar com a minha filha ainda, qual é? Que negócio é esse, falar com a minha filha? Aí eu falei, quem que é o senhor? Eu falei, eu sou da igreja presbiteriana de Jundiaí e tudo, e eu sei que hoje é aniversário dela, eu queria dar os parabéns para ela. Eu falei, tá bom, ufa, que bom. Eu falei, Zamboni, que legal, eu agradeço, mas tem só um problema. A Ana não fala ainda. Ela é uma bebezinha, está fazendo 1 ano. Ele faz 1 ano? Sim, faz 1 ano. Então dá os parabéns para ela, que Deus abençoe. Irmãos, e todo ano eu recebi ligação no meu aniversário da minha filha, da minha esposa, do seu Zamboni. É um senhor que não tem forças, mal tem forças para ir para a igreja, já não congrega já há muitos anos, mas ele entende que ele está aqui neste mundo para compartilhar o amor de Deus, para compartilhar a vida em Cristo. E ele é um missionário, talvez um dos maiores que eu já conheci aqui nessa região, com o telefoninho dele, ligando para as pessoas e dizendo que o Senhor te abençoe nessa data tão especial, nesse ano de vida que o Senhor te dá. Irmãos, missionário, que ganhou a vida em Cristo e compartilha a vida em Cristo, compartilha a luz do Senhor, pessoa que se dispõe a servir, porque somente Jesus pode trazer luz para os homens. E eu vou concluir agora, irmãos, com o último versículo, mas é o que eu falei, eu tinha mais 3 dias de pregação aqui ainda. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela, meus irmãos. A terceira afirmação de João é dizer o seguinte, a luz que está em Cristo, essa luz, ela resplandece nas trevas, e o modo verbal que ele também emprega aqui, ele quer afirmar o seguinte, é assim que é,
E é assim que será para sempre. Isso nunca vai mudar. A luz do Senhor nunca será apagada. Nunca será apagada. Isso não muda. Até a volta do Senhor nunca mudará. Isso não aconteceu apenas na época em que foi escrito. Não aconteceu apenas no primeiro século. Mas isso sempre será assim e isso não muda. E as trevas não prevaleceram contra ela. Irmãos, vai ser sempre assim. E aí quando as pessoas falam, estão se levantando contra a igreja do Senhor, estão fazendo isso, estão querendo isso, estão querendo aquilo. Meus irmãos, eu deito e durmo, em paz, tranquilo. Porque nada pode ir contra a igreja do Senhor, que é o próprio Deus, que é a fonte de vida, e é a luz que sempre brilhará. Meus irmãos, a obra do Senhor, a obra da igreja, a obra missionária, ela é garantida não pela sua capacidade, não pela sua grande eloquência, não pelo seu grande conhecimento bíblico, apesar de que o Senhor usa tudo isso para a sua glória, mas Ele não depende disso. Porque eu vejo no campo missionário, o missionário falando, nós vem, Jesus te ama e eu também, e as pessoas se convertem, eu falo, Senhor, eu fui para o seminário, fui criticado por tantas coisas no seminário, e de repente, nós vem, Jesus te ama e eu também? Pois é, irmãos, pois é. O Senhor usa a sua grande eloquência, usa os seus dons, suas capacidades, e de fato você deve fazer o melhor para o Senhor. Mas a obra do Senhor não depende da sua capacidade, não depende da sua força, não depende do seu dinheiro. Não depende. Por isso que eu falo, o missionário, eu achava que ele era um super-herói, né? Nossa, ele vai lá para a Amazônia, e ele vai lá, e ele pega o jacaré embaixo do braço. Não, irmãos, o missionário, ele é só um privilegiado. Deus fala, missionário, vem cá, senta aqui na primeira fileira, que eu vou mostrar o que eu faço. Eu vou mostrar como eu salvo, como eu liberto, como eu transformo vidas. Eu vou mostrar pessoas nascendo na sua frente. Senta aqui para ver, seu porcaria. Que é isso? Somos isso, porcarias de crentes. Quando eu oro, eu falo, Senhor, porque eu estou podendo ver isso? Eu sou um servo miserável. Preciso crescer muito ainda diante do Senhor. Mas o missionário é esse, irmãos. E o Senhor garante, a obra é minha. E eu estou dando para vocês o privilégio. Quando eu vejo um crente que tem dons, tem habilidades e não quer fazer nada, eu falo, que pena por você, meu irmão. Eu estou triste por você. Porque a obra vai continuar. A obra não vai mudar uma vírgula porque você não quer trabalhar. Mas você está perdendo tanto. Você está perdendo o privilégio de ser útil nas mãos de Deus, de ser instrumento nas mãos de Deus. E quando você vê que Deus te usa, você fala, Senhor, eu não mereço. Porque eu sou um porcaria de crente. Mas o Senhor me usa, porque o Senhor é misericordioso. Irmãos, e isso é um privilégio que somente os missionários engajados têm. Seja os missionários de Anápolis, ou os missionários aqui da igreja de Jundiaí, da segunda de Jundiaí. É um privilégio que o Senhor nos dá, meus irmãos. É um privilégio que o Senhor nos dá. Continue trabalhando. É o Senhor quem garante essa obra. É o Senhor quem sustenta a igreja. É o Senhor quem avança com a sua igreja. É na força do Senhor, é no poder do Senhor, é na autoridade do Senhor. É assim que a obra vai continuar. Então, irmão, senta o porrete. Vamos que vamos. Vamos seguir pregando esse Jesus, falando de Jesus e conhecendo Jesus. Quanto mais você conhecer Jesus, mais apaixonado você estará por Jesus. E quanto mais apaixonado, mais você vai querer servir esse Jesus. Mais você vai querer falar desse Jesus. Sabe o que diz que faz um grande vendedor numa loja vender bem? É o brilho nos olhos. Irmãos, pode parecer estranho o que eu vou falar agora. Pode parecer bem estranho. Mas, irmãos, eu já vendi produto para emagrecer, acredita? E eu vendia, irmãos, eu vendia. Não sei porque toda vez o pessoal ri assim, é bullying. Ó, 15 processos fáceis aqui nessa igreja, já amor, garantia aí um ano pra gente. Mas, irmãos, eu acredito, na época eu acreditava. Eu acreditava que aquele produto que começava com H dava certo. Acreditava em tudo que eles falavam na época, né? Até o dia que eu parei de acreditar. Quando eu parei de acreditar, eu parei de vender também.
parei de vender. Meus irmãos, com o Senhor, é claro, não depende somente do nosso brilho nos olhos, mas o Senhor também usa o nosso brilho nos olhos. Um crente apaixonado pelo Senhor, que ama o Senhor de verdade, certamente ele faz muito mais diferença no reino de Deus. Meus irmãos, eu preciso encerrar aqui. Nós teremos mais um tempo na escola dominical daqui a pouquinho, mas eu queria que você se aprofundasse no conhecimento de Cristo. Lembrasse que Ele é o próprio Deus que caminha contigo. Ele é a fonte de vida, a única vida que pode dar luz para os homens. E essa luz nunca será vencida por força nenhuma deste mundo, por coalizão nenhuma deste mundo. Ela nunca será apagada. Então nós avançamos, seguimos avante, marchamos avante, na força e na dependência do Senhor.